tinha os encontros, né? Não existia encontro dos homens, encontro das mulheres. Era um pequeno grupo que na época era Marcondes, inclusive, ia, né? Foi o pastor Reizinho participava desse encontro, e eu ficava um pouco chateado. Eu digo, lá vem aquela galera, meu Deus. Eu ficava no meu quarto, né? Tinha dias que Joyce ficava, rapaz, seja educado, saia, vai. Eu digo, rapaz, como é que pode? Como é que esses crentes, nesse aleluia, nesse não sei o quê. Meu Deus! Aí, rapaz, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Para quem não sabe, Wagner tem um aleluia mais glorificante dessa igreja. A transformação que Deus faz na vida da gente é impressionante. Né? É só Ele para fazer isso, para mudar os gostos, né? Os valores. Eu lembro que eu viajava com o Joyce para as resorts, e eu ia muito com a família aqui do meu tio, família do Montalvão, e lá a gente sentava, chegava no resort daquele, sentava, e eu não curtia nada do resort, era botar ali e ficar tomando cerveja, botar um som de harmonia do samba, quebrar, e no dia estava de ressaca e, enfim, não aproveitava nada. E hoje a gente vê que eu fico, quando eu viajo com o Joyce, com os meninos, eu aproveito todos os dias, todas as coisas, todo momento ali, todo um jantar, é um café, é uma coisa. Então, é impressionante. Você muda, todos os seus valores mudam, né? Depois de uma conversão verdadeira. Temos que modificar essa carne, e modificando a carne é buscando cada vez a Ele, buscando em oração, em reuniões, em comunhão com os irmãos, em vindo aos cultos, porque aí não dá espaço para sentir essa vontade de pecar, porque ali você vai estar preenchido. E ele vai se agradar, ele não vai estar, o inimigo não vai ter espaço, porque você vai estar totalmente preenchido. Não tem como. Então a gente tem que estar sempre nesse processo de santificação, mortificando a carne, e deixa com Deus o restante, que o restante ele faz. A gente tem que fazer a nossa parte e estar buscando, mas o restante é com ele. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. E eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? E aí, Pedro? Você está bem? Eu tô bem, como é que você tá? Tô bem. Você tá de black? Estou de black. Com um coração hoje. de ferro. Pois é, mas assim, eu queria dizer que você e o convidado de novo combinaram a paleta, ninguém me Foi. avisou, vocês estão de tons terrosos. Estamos marrons. tão terrosos. Ah, eu que tô aqui realmente profunda. Mas é sobre isso, mas eu tô bem, tô tranquila e vamos no dia de hoje, né? Isso aí. E já falando de coisa boa, vamos falar dos nossos patrocinadores. Patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador é ele, Adilson Júnior. Você que quer planos de internet juntamente com planos de TV para a sua casa, não perde tempo. Escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com ele. E depois dele vem a Academia Prática Esportes. Você que quer entrar na vida fitness, chegou a hora, chegou o momento. Entre em contato com eles também, que eles têm os melhores planos de academia para você. É isso aí. E a nossa próxima patrocinadora é a Lisbela Vestindo com Amor. Se você procura por peças infantis femininas para presentear as crianças que você ama, é só você procurar as peças do catálogo delas, porque você vai ver que tem peças maravilhosas. E falando de coisas maravilhosas, se você quiser deixar o seu visual maravilhoso, você pode procurar os produtos numa linha completa para cabelos na Volumosa Concept, para cuidar dos seus cabelos, do seu visual, ficar mais bonita, estilosa ou estiloso também. E além de encontrar os produtos no salão da nossa irmã Iris, você pode encontrar os serviços tanto para cabelo masculino como feminino. Exatamente. E você que quer renovar a fachada da sua loja ou fazer uma fachada, se não tem fachada, fazer logo, identidade visual, artes para redes sociais, você pode entrar em contato com eles. Arte Mais Royal Comunicação Visual. Tudo que você precisar na área de identidade visual ou comunicação visual, eles fazem. Então escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com eles. E nosso próximo patrocinador é a Vapo Delivery. Você que tem loja, restaurante e precisa de um delivery rápido e eficiente, é só entrar em contato com eles também. Mas se você não precisa de delivery, mas precisa de um mototáxi, eles também fornecem.
Bom, e agora falando de ficar bonita e estilosa, você pode procurar as melhores peças femininas elegantes na La Revi. Você vai encontrar peças que estão em tendência, peças elegantes para cuidar do seu estilo ficar mais bonita, além de encontrar várias opções em acessórios para completar o seu look. Falando de beleza também, a gente vai falar do Estúdio Sublime. Elas são especialistas em micropigmentação de sobrancelhas, micropigmentação labial, design de sobrancelhas, extensão de cílios, entre outros serviços. Então, para cuidar da sua autoestima, você pode procurar o Estúdio Sublime. E para ter a beleza completa, de dentro para fora, se você acha que está na hora de dar mais atenção para a sua saúde mental, você pode procurar os serviços de Jamile, psicanalista. Ela vai oferecer diversos serviços em psicanálise para você, além de fazer trabalhos em grupo específicos para mulheres. Então você vai conseguir ter uma atenção completa para a sua saúde mental também. Exatamente. E nosso próximo patrocinador é ele, a Jesus Wear. Você que quer andar bonito e com propósito, evangelizando na rua com camisas com estampas que revelam propósitos, revelam o amor de Deus, trazem versículos abençoados para abençoar pessoas enquanto você caminha na rua. Então não perde tempo, entre em contato com ele, lá você vai encontrar camisas, moletons, chapéu, o que você precisar para andar com um propósito na rua e evangelizando. Lá você acha. Escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com eles. Bom, e a nossa próxima patrocinadora, ainda falando de te deixar bonita, elegante, você já vai ter o visual, já vai ter o estilo, mas em ocasiões especiais como aniversários, formaturas, casamentos, você pode contratar os serviços de maquiagem de Maria Makeup. Ela vai te ajudar a dar um up na sua autoestima, te deixar mais bonita, mais confiante para dias especiais. Exatamente. E por fim, nos seus dias especiais ou para presentear, você pode encontrar as melhores semijoias da Panemorph. Isso mesmo, a minha marca de joias. Então você pode encontrar peças masculinas, femininas, para você andar bonita e revelar a beleza que exala de dentro para fora. Exatamente. E queremos agradecer a todos os patrocinadores. E você que não é um patrocinador, mas deseja abençoar esse projeto, você pode. É só escanear o QR Code que vai aparecer aqui em cima, ó. Plim! Plim! Apareceu. Escaneie o QR Code e faça uma oferta para continuar abençoando esse projeto. A gente trazendo conteúdos com propósito para você e com qualidade e com convidados especiais como o de hoje. É isso aí, o nosso bate-papo já tá quase para começar, então esse é o nosso último lembrete da nossa entrevista começar. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda segunda-feira às 19 horas... Plim! No seu celular. E você vai saber que tem episódio novo do Evancast no ar. E a gente não tá só no YouTube, nós estamos nas outras redes sociais. Aonde nós estamos, Pedro? Exatamente. Além do YouTube, estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram. No TikTok e no Instagram com cortes com propósito para sua vida. Cortes impactantes, trechos marcantes de cada episódio, para você compartilhar e assistir. É isso aí, a gente se vê a semana inteira em todas as redes sociais, então não se esquece, já compartilha esse episódio com alguém que você vai acreditar que vai ser abençoado. Bom, então, sem mais delongas, vamos iniciar, né? Exatamente. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, nosso irmão Wagner Montalvão. Ele que é obreiro aqui na nossa igreja, ele é vice-líder do Ministério de Homens, casado com Joyce, pai de 2 meninos, João Pedro, João Lucas, um advogado abençoado, uma pessoa muito presente aqui na nossa igreja. E hoje nós vamos ter um bate-papo para conhecer um pouco da sua história e daquilo que você tem para compartilhar. Seja muito bem-vindo, Wagner! Aplaudam! A graça e a paz, boa tarde. Pode dizer boa tarde? Pode sim, fica à vontade. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Pedro. É uma alegria estar aqui participando desse podcast. É isso amém, aí. Amém. A gente que se sente honrado em receber você aqui. Tenho certeza que vai ser uma bênção e um testemunho edificante para todos, para a gente que está aqui participando e para todos que vão estar assistindo também. Eu creio. Aí já pra gente iniciar esse bate-papo, eu queria saber de você, assim, como foi que você conheceu a Cristo e aceitou Ele como seu Salvador? Bem, Pedro, eu aceitei a Cristo aqui nessa igreja, né? Teve, eu acredito que foi um congresso chamado Teleios, no ano de 2016. Aqui esse congresso era dividido, ficava no templo as mulheres, aqui no anexo ficava os homens. E nesse dia desse pregador, né, a pregação dele veio me tocar bastante. Eu já visitava a igreja. Joyce se converteu, minha esposa, em 2012, e eu vinha com ela eventualmente, mas em 2016, nesse congresso, eu não resisti a Cristo e aceitei como o único e suficiente Salvador da minha vida.
Foi bênção, está sendo bênção essa conversão, né? Depois dessa conversão, Pedro e Thalita, eu ainda passei um ano para o batismo, né? 2016 aceitei, 2017 me batizei. Mas foi, eu creio que em 2018, com o diagnóstico de uma doença da minha mãe, foi que eu fiquei mais próximo de Cristo. Em 2018, minha mãe foi diagnosticada com a doença degenerativa, com a demência frontotemporal, e foi nesse momento que parece que, assim, tem que ser na dor, né? Que a gente se volta mais para Cristo. E fiz o possível na época, saí daqui, fui para São Paulo com minha mãe. Para muitos, eu fui para o maior neurologista desse país, o Dr. Ricardo Mitrini, porque ela no começo ela apresentou uma afasia, uma dificuldade na fala e na escrita. E a gente conversando lá na família, a gente percebeu que o pai dela teve demência, a irmã dela faleceu também com a demência, e aí começou a assustar a gente. E aí foi o que levou a gente ir para São Paulo, e São Paulo foi diagnosticado, foi feito exame genético e foi constatado demência frontotemporal, infelizmente uma doença incurável aos olhos da medicina. E foi com que eu passei a procurar assim mais a Cristo, né? Eu era muito ligado à manhã, tanto que Joyce, minha esposa, tem até ciúme da minha relação com manhã, né? E aí, com essa doença dela, se não fosse um Deus em minha vida, né? Minha mãe está com a demência bem avançada, ela está hoje acamada, né? Ela vai dar os cuidados devidos, ela tem, graças a Deus, ela está com home care, ela está com cuidadores, eu estou lá todo final de semana, eu acompanho com câmeras. Mas é difícil. Então foi nessa situação que eu busquei mais a Cristo, e ele tem me sustentado. Uhum. Tem me sustentado muito depois desse episódio dessa doença de minha mãe. É realmente quando a gente vê que a gente tenta fazer a nossa parte, mas só Cristo ele pode trazer algumas coisas para o nosso coração. É só Cristo que traz paz perfeita, traz algumas coisas que a gente pode tentar procurar em outros lugares aqui na Terra, mas a gente nunca vai conseguir. Mas Cristo, ele tem esse poder de trazer sobre o nosso coração aquilo que a gente precisa. E a gente pode lançar sobre ele as nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações, e entregar para ele, confiando que Deus é um Pai de amor, um Pai presente, e que ele tem prazer em ouvir nossas orações, ele tem prazer em suprir as nossas necessidades, ele tem prazer em tranquilizar o nosso coração. Porque aquilo que a gente não vai encontrar nos homens, Jesus ele tem para nos dar. E ele tem muito mais do que o que a gente precisa para nos dar. E é muito bom saber que a gente pode caminhar com Cristo, sabendo que a gente tem uma esperança viva, e que essa esperança não morre. E é impressionante, se você me permite, do início, desde agora, isso já 2018, quando foi o diagnóstico, nós estamos em 2025, como Deus é impressionante, né? Porque quando minha mãe começou a eu percebi que ela estava com dificuldade de caminhar, ela fazia, toda quinta-feira ela tinha uma neurofuncional em Aracaju, e teve um episódio que ela, quando chegou, ela estava urinada, ela não percebeu que ela tinha urinado, e aquilo me acabou. Eu digo, meu Jesus, minha mãe tão ativa, minha mãe, como é que pode? E eu vejo hoje minha mãe em cima da cama, e o Deus dá esse conforto, né? Porque a palavra dele tudo diz, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam, tudo, né? Em tudo dai graças. E ele tem me sustentado bastante. Eu chegava lá em Jeremoabo, era com uma dor que, meu Deus. E hoje eu entendo, assim, porque se é da vontade dele, a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, eu vou aceitando, porque tudo que acontece aqui é permissão dele, tudo tem um propósito. E eu creio assim, eu tenho certeza que para que eu tivesse essa mudança, porque antes da conversão eu era muito, vamos dizer assim, muito carnal, extremamente carnal. Eu creio que se eu não tivesse me convertido, eu não estava mais casado.
Você tá entendendo? Eu dei muito trabalho à minha esposa, né? Eu bebia bastante. Eu chegava uma sexta-feira, eu ficava doido para tomar cerveja. Minha farra não era muito aqui em Paulo Afonso, era mais lá em Jerimuaba, que é a cidade da minha mãe, né? Da minha família. Então era uma fase assim de que Jorge sofreu bastante, meus filhos, porque eu traía, eu gostava muito da coisa do mundo, dançar. Eu gostava de São João, lá na minha cidade tem essa característica, né, lá do mês de junho. Então era muito carne. E é impressionante como Deus transforma. Porque tem tudo isso, né, de São João, de tudo, e hoje é como se não tivesse acontecendo nada. A transformação que Deus faz na vida da gente é impressionante. É só Ele para fazer isso, para mudar os gostos, né, os valores. Eu lembro que eu viajava com o Joyce para as resorts, e eu ia muito com a família aqui do meu tio, família do Montalvão, e lá a gente chegava no resort daquele, sentava. Eu não curtia nada do resort, era botar ali e ficar tomando cerveja, botar um som de harmonia do samba, quebrar, e no dia estava de ressaca e, enfim, não aproveitava nada. E hoje a gente vê que eu fico, quando eu viajo com o Joyce, com os meninos, eu aproveito todos os dias, todas as coisas, todo momento ali, todo um jantar, um café, uma coisa. Então, é impressionante. Você muda, todos os seus valores mudam, né, depois de uma conversão verdadeira. Sim, verdade. Assim, é quando a gente coloca Cristo como prioridade em nossas vidas, né? Exatamente. Quando a gente coloca Cristo como prioridade, que nem você falou, né? Os nossos hábitos mudam, tudo. O nosso jeito muda, né? À toa assim que a gente vê hoje, por exemplo, esse episódio vai sair depois, mas hoje tá tendo a semifinal. Semifinal do Mundial do Flamengo, e o homem é flamenguista roxo. E tá aqui, abdicou de estar momento ali de assistir no jogo para estar aqui contando o seu testemunho. Então, assim, mostra que você mudou a sua prioridade. A sua prioridade hoje é Cristo. Sim. E tornar Ele conhecido através da sua vida. Amém. E isso alegra Deus, alegra o coração de Deus, quando a gente coloca Ele como prioridade da nossa vida, seja em qualquer circunstância, seja como for. E mostra que a gente está aqui para servir Ele, independente de qualquer coisa. Então, isso alegra muito Ele, e a nossa adoração sobe com um cheiro suave e agradável para as suas narinas. E com isso, ele não é que porque a gente está fazendo isso que ele vai ter nossos pedidos, mas isso atrai ele, alegra o coração dele e atrai a gente mais para perto dele. E com isso ele atende os nossos pedidos e mostra a rota que temos que traçar. Exato. E Pedro, essa questão de mudança de hábito, de tudo, era impressionante, porque eu era um cara, eu digo, bem eclético, que eu gostava de pagode, de forró, enfim, né? E de vaquejada. Eu sempre gostei de vaquejada. Então, era impressionante. E esse Aviões era na época estourado. Na época não era nem... hoje um safado, era Garota Safada, né? Enfim, dessas bandas. E é impressionante como muda, porque hoje eu não consigo escutar isso. Nada. E aí, quando minha mãe, ainda com um pouco de saúde, tem um episódio que eu dou até risada, que ela veio para cá, para Paulo Afonso, e ela entrou no carro, né? E ela viu que tinha só louvores, né? Aí ela olhou para mim e disse: meu Deus do céu. E o que foi, meu filho? O que aconteceu? Eu digo: o que, mãe? Cadê a harmonia do samba? Cadê? Eu digo: mãe, não tem mais não, mãe. Agora eu só louvo a Deus. E a senhora não é bom, não. Diga aí. E ela, porque minha mãe, assim, ela se dizia católica, mas ela nem ia para a igreja dia de domingo. Minha avó, sim, minha avó, por parte da mãe dela, todo domingo estava na igreja, minha tia, minha madrinha na igreja, e eu, antes da conversão, eu sempre frequentei a igreja católica, assim, dia de domingo. Eu lembro que eu fazia faculdade lá na universidade, antes, no Rio de Janeiro, eu estudei um semestre lá, eu ia para a igreja católica lá. E depois, aqui na Universidade Tiradentes, não sei se vocês conhecem, lá tem uma capela, que todas as quartas tinha missa, né? E era interessante que nessa missa só tinha eu mais 3 pessoas, era toda quarta. Para você ver que eu acho que já era quebrantada, assim, já tinha, né, essa questão. Mas era uma coisa assim, de liturgia, não tinha o Deus verdadeiramente. Você está entendendo? Esse Deus verdadeiramente a gente veio realmente encontrar com a conversão a partir de 2016, como foi dito.
Sim, já era a sementinha que tava plantada e tava germinando ali aos Eu poucos. gostava das músicas a gente chamava músicas religiosas, né? Na época, hoje é louvor, mas na época a gente chamava de músicas religiosas. Eu gostava, eventualmente, né, escutava, e até na igreja já cheguei a me emocionar. Antes teve um episódio também, que eu falei da minha mãe, mas teve um episódio que eu não cheguei a me converter, mas já mexeu muito com a gente ali em casa. Foi a morte de meu irmão. Eu tinha um irmão que ele faleceu em 2011, com 29 anos de idade. E eu acredito que vocês tomaram conhecimento que foi 5 jovens que faleceram em Jeremoabo. Os 5. E lá os 5, Jerônimo era meu irmão e eu tinha mais 2 primos dentro desse carro. Então, assim, foi uma coisa que muito dolorido lá para nossa família, você tá entendendo? E teve um período aí que realmente a gente ficou muito, assim, quebrantado, né? Com aquela questão do luto. Mas depois, assim, não me firmei. As pessoas recebiam visita de evangélicos lá, mas não me firmei. Escutava, depois eu ia tomar cerveja, enfim. Mas foi em 2016, 2017, e depois dessa situação de manhã foi que verdadeiramente a gente teve mais esse conhecimento, essa busca em ler a Bíblia, né? Procurar ler a Bíblia, conhecer mais de Jesus, né? Entender o que é verdadeiramente a graça, a misericórdia, o perdão. Foi depois desse problema de minha mãe, depois da conversão e desse problema de manhã. Sim, é que nem muita gente procura preencher o vazio, conhecimentos, alguma coisa do tipo, com, tô aqui triste, magoado, tô com isso, vou tomar uma pra ver se eu esqueço. Vou fazer isso aqui pra ver se eu esqueço. Isso. Aí fiz isso em 2011, depois eu fiz isso. Fazia isso. Pende pro lado da carne, né? Pra ver se preenche, ver se esquece. Só que isso ali é momentâneo. É efêmero, pode esquecer ali naquele momento, mas assim, depois que acordar no outro dia, vai relembrar, vai vir tudo de novo e às vezes pior. Porque ainda fica o remorso de, eita, eu fiz isso, não era pra me ter feito isso. Aí vem ressaca, aí vem tudo e você termina ficando pior do que você já tava. Essa paz mesmo que a gente assim, com todo esse problema de família, de minha mãe, que só essa paz que dá o Espírito Santo é Deus mesmo. É Ele que dá essa paz que o mundo não entende, né? Sim. Porque é impressionante como mesmo passando por tanta coisa, que eu chego lá em casa e vejo minha mãe numa cama, sem falar, só no olhar, ela só no olhar. E você, assim, não ficar desesperado, né? E ter essa tranquilidade, é só Ele mesmo para dar esse consolo, esse entendimento desse fato. Existem coisas que só Jesus pode fazer, gerar frutos no nosso coração, de paz, de amor, de misericórdia pelos outros. E também a questão de transformar o nosso caráter, da gente viver uma nova vida realmente depois de Cristo. E é muito interessante de ver essa transformação que você viveu, porque hoje você não somente vive, mas você compartilha com os outros, porque você pode contribuir com os ministérios. A gente vê que você é bem participativo, vê esse líder ali nos homens. E como foi essa questão ali de participar dos homens? Como é que você começou a participar mais dos encontros? Como é que você compartilhar com os homens? Tem um episódio, sabe, antes de ter aceitado Cristo, tinha uns encontros, não existia encontro dos homens, encontro das mulheres, era um pequeno grupo que na época era Marcondes, inclusive, né? Foi o pastor Reizinho participava desse encontro, e eu ficava um pouco chateado. Eu digo, lá vem aquela galera, meu Deus. Ficava no meu quarto, né? Tinha dias que Joyce ficava, rapaz, seja educado, saia, vá. Eu digo, rapaz, como é que pode? Entre esses crentes, nesse aleluia, nesse não sei o quê. Meu Deus! Aí, rapaz, é o que Deus faz. É o que Deus faz. Pra quem não sabe, Wagner tem um aleluia mais glorificante dessa igreja. O aleluia mais forte e a maior batida de palma também na igreja. Então, assim, aí, como eu disse a você, não gostava assim, mas depois que aceitei, eu comecei a ir, né, no encontro dos homens. Teve um ano que eu fui, assim, fiquei bem envolvido, né, eu acredito, no ano que na primeira vez que a gente trouxe o irmão Dino, porque eu fui esse canal, né, que a gente participava lá em Salvador, em 2018, a família de Joyce, né, que é toda evangélica, né, toda cristã, agora de outra denominação, que é da Assembleia, ela
a gente ia lá para um congresso que a Igreja de Salvador, a Igreja Batista Lírio do Vale, promovia. Era a Igreja Batista Lírio do Vale. E ali a gente conheceu o Dino. Você está entendendo? Conheceu o Dino, conheceu o Gene. E foi a forma quando eu disse, rapaz, participando, né? Falando Marcondes, pastor Marcondes. Na época não era nem pastor, né? Na época, acho que era, não lembro. Nem eu lembro. Enfim. Mas aí tem um rapaz aí que, além de louvar, ele prega muito. E aí foi nesse ano que eu me envolvi mais, né? Aí, no ano seguinte, ele vendo ali, eu me envolvendo no congresso, aquela coisa, ele fez esse convite, né? Para mim foi até surpresa. Ele convidou Braz como líder e eu como vice-líder para ficar aí. E graças a Deus a gente está concluindo aí esse ano de ministério e está sendo uma bênção. Está sendo uma bênção, né? Você vê como Deus faz, né? Deus transformando a sua vida e usando ela como canal para abençoar a vida de outros homens. Pega o homem que estava ali reclamando dos pequenos grupos, reclamando do aleluia. E hoje eu fazendo essa questão, ligando, meu irmão tem que ir. Você precisa ver no áudio, Pedro, acho que ele participa do masculino, eu digo, aí eu que faço o motivo. Olha, hoje tem lá, vamos invadir, hoje Deus tem uma palavra para você. Que aquela massa, coisa que bênção. Glória a Deus. Deus faz isso, assim, vai, gente. Transforma, realmente é uma transformação. Transformação 100%. E hoje está aí, é o aleluia mais forte da igreja. Aleluia! Glória! Que bênção. É muito bom ver essa transformação na sua vida, irmã Agnes. De verdade mesmo. Amém. É a questão das sementes, né? Foi algo que foi plantado, criou raízes, cresceu e hoje dá frutos. E outras pessoas podem ser abençoadas para gerar novas sementes e virarem novos frutos na casa de Deus para que outras pessoas cada vez mais conheçam a Cristo. E é muito bom ver que Jesus transformou a sua vida. De uma pessoa que precisava de Jesus para uma pessoa que hoje vai atrás daquelas que precisam para poder dizer, venha, receba de Deus que você precisa também. A gente também queria falar um pouquinho sobre a sua carreira ali de advogado e você como um homem cristão, né? Entender um pouco de como funciona esse meio, assim. Porque a gente sabe que o meio jurídico ele é um meio competitivo, é um meio que tem desafios. E como é que é para você conviver nesse ambiente? Então, a advocacia, eu acredito que o advogado cristão, eu hoje como advogado cristão, porque eu estou na advocacia, eu sou advogado desde 2003, ou seja, bastante, 22 anos, né? Uau. 22 anos que eu estou advogando. Eu cheguei aqui em 2003, e morei um ano ali na casa do meu tio, que me deu, foi um pai, assim. Eu não tive uma boa, não tive uma convivência com meu pai biológico, né? E o irmão dele, o Fernando Montalvão, foi aquele cara que me abraçou, me recebeu na casa dele. Eu morei um ano na casa dele e depois eu trabalhei 10 anos no escritório dele para posteriormente eu comprar meu escritório e estou aí até esse momento. Mas eu digo que a advocacia do não cristão, eu vejo sobre a questão de... O advogado Wagner não cristão era extremamente materialista. Era um advogado que visava muito lucro e não tinha muitos princípios para alcançar os objetivos. O intuito, num primeiro momento, era... Eu pensava... lógico que eu queria resolver a demanda do cliente, né? Que nós somos advogados, né? É constituído, eu digo, você não pode ir ao juiz. Você tem um problema, Pedro tem um problema, você não pode ir direto ao juiz, você tem que ter o advogado. Sim. O advogado é que tem a capacidade de postular em juízo, de lá e no seu nome. Então, a gente tem essa situação. Então, para conseguir meus objetivos, eu já até de forma não criminosa, mas de eticamente, eu atropelei muito no sentido de que pensando mais nisso aqui. E aí, quando Deus, o Espírito Santo habita na gente, aí muda tudo, né? Porque, primeiro, eu fico mais tranquilo, porque antes, por ser um profissional liberal, não ter a estabilidade, eu sempre queria adquirir já pensando que, pô, e se não tiver, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, né? Tem suas vaidades, todo mundo tem suas vaidades, eu quero minhas conquistas, quero, né? Aí era aquela coisa de faturar, quero dinheiro, quero precisar ganhar dinheiro. E hoje não, hoje depois que a gente é cristão, a gente faz uma advocacia, eu particularmente,
já 22 anos de advogado e principalmente crente, eu creio que eu faço uma advocacia mais tranquila, Sim. mais em paz, você está entendendo? E mais, assim, preocupado mais no êxito do cliente do que mais no dinheiro, naquela época que eu ficava louco pensando, tem que cobrar porque essa ação é boa, e, enfim. Hoje eu vejo que a advocacia para mim está, assim, muito mais, volto a dizer, não tornando repetitivo, tranquila, porque a gente muda os princípios, muda os valores, né? E a gente vai resolvendo as coisas automaticamente, não fica naquela angústia de, poxa, se eu não resolver essa questão, isso será que, e se eu não cobrar, como é que vai ficar? Não, porque Deus é que sustenta a gente. Deus é que cuida da gente. Sim. Então você tem essa tranquilidade. Se vier aqui, ótimo. Se não vier amanhã, vai vir depois. Porque Deus prepara, Deus cuida. Perfeito, até no Pai Nosso diz assim, né? O pão nosso de cada dia. Não é do pão nosso de vários dias, é de cada dia. Então, é de cada dia que a gente tem que se preocupar. Com aquele dia. A gente não tem que se preocupar com muitos dias, né? É com aquele dia. Então, aí, depois que eu passei a ser cristão, então me deu essa paz, essa tranquilidade de advogar, você está entendendo? E assim, eu naquela correria, eu pegava, eu lembro que eu peguei uma fase de muita correria, eu dava assessoria no Sítio do Quinto, que é uma cidade ali perto de Jerimuaba, eu já cheguei a dar assessoria em Santa Brígida, e era procurador de Baricunha, então, e tinha meu escritório, e era tudo pensando nisso aqui, e às vezes nem procurava fazer o serviço correto, era porque eu queria pensar e faturar. E hoje eu tenho essa advocacia assim mais tranquila, mais saudável. Saudável. E graças a Deus não tem faltado, principalmente assim, a gente é impressionante como Deus vai abrindo os caminhos, porque os contratos que eu citei é o que a gente pensa para dar uma estabilidade, né? Sim. Né? Mas aí, depois que eu perdi os contratos e depois que eu passei essa questão, nunca faltou na frente, foi melhorar. Apareceu em várias situações, até porque a advocacia tem isso. Você planta, eu tenho um processo de 2009 que eu estou colhendo agora em 2025. Isso até assim, poxa, tem que esperar tanto tempo, mas a justiça na Bahia, infelizmente, é assim. Então, essa advocacia que eu fiz ali no início está se colhendo agora. E esses valores que estão saindo agora me dá também essa tranquilidade de estar advogando com não tanta ansiedade, com tanto atropelo, com tanta ganância, né? Que ficava naquela situação. Porque agora tem a certeza e a paz que você serve. Sim, é filho do dono do ouro e da prata, ele não né? Desampara, ele não desampara. Não deixa de trazer a provisão nunca. É, verdade. Por mais que não tenha nenhum caso, nenhum processo, nem nada, você tem a certeza, amanhã ele vai fazer alguma coisa e vai mandar o maná vir do céu aqui e vai cair no meu prato e pronto. É por aí. Era de se imaginar que houvesse, sim, uma transformação, por exemplo, nos seus princípios morais, né? Mas eu jamais ia imaginar que você consegue viver o seu trabalho de maneira mais tranquila, né? Porque Deus, ele é assim, ele traz a provisão do que a gente precisa. Sim. Foi muito interessante ouvir isso, de que hoje você não precisa trabalhar com ansiedade, porque hoje você tem um Deus em que você pode confiar, que vai prover tudo. Porque é o seguinte, eu creio que é todo profissional liberal, principalmente eu fico aquele advogado que começa, ou qualquer atividade inicial, é muito difícil. Todo início é complicado, porque há de convir um exemplo, Thalita, se você tiver um problema, você vai procurar, eu creio, algum advogado de referência, que tem experiência do que um recém-formado. Veja como é mais difícil a vida de um iniciante, né? Mas, mesmo o iniciante, né? Se ele tem Deus não vai desamparar nunca. Não desampara nunca. Sim. Ele vai estar sustentando sempre, né? E eu tive depois dessa convenção, a minha atividade profissional flui de forma sem muita ansiedade. Antes eu era extremamente ansioso, muito ansioso, e querendo, como eu volto a dizer, atropelando os princípios, né? Os princípios, muitas vezes, eu não escondo aqui, até falando mal, às vezes, de um colega para pegar aquele cliente, né? Que isso não se faz hoje, não pode se fazer de maneira nenhuma. Mas é como eu estou dizendo, eu não era cristão, não tinha conhecimento, sabe? E isso é errado, isso não se pode fazer, né? Você querer
para alcançar seu objetivo, às vezes você querer Essa Puxar o tapete do outro, amigo. né? De um colega. Né? Sim, De um colega. sim. Ô, Wagner, e depois dessa transformação, da sua conversão que você viveu, já aconteceu alguma situação que você se deparou com uma situação difícil, tipo assim, um confronto ali de fé ou de princípio, você precisou tomar alguma decisão? Olha, na verdade ainda não, mas eu tenho um episódio quando eu era, antes de ser cristão, que eu acredito que eu não hoje eu não pego mais. Hoje eu não pego mais. Que são dois tipos. Eu sou advogado civilista. Minha área é a área civil, mas eu atuo também na parte criminal. Sim. Né? Eu atuo também na parte de direito público. Mas tem na parte criminal, tem uma parte do Código Penal que eu já atuei, que eu hoje não atuaria de maneira nenhuma. Que são aqueles que envolvem crimes sexuais. Eu não atuo de maneira nenhuma por princípio. Você está entendendo? Mesmo eu acredito na situação que eu tive, que teve uma situação aqui, eu antes de ser convertido, que eu aceitei esse caso, e graças a Deus absorvemos o rapaz, que foi uma injustiça, de que ele convivia com a moça, essa moça teve um filho com ele, e essa mulher já tinha uma criança, e ele registrou. E ela foi capaz de, num problema lá que teve com ele, de acusá-lo de que ele estava abusando dessa menina. Uau. E a gente conseguiu provar que ele não praticou isso. Porque a gente conhecia, na conversa, assim, no primeiro momento, você vê a situação do rapaz como é. Ele não é crente, não. Mas a gente sente pela Sim. conversa do rapaz, e eu fui pegar o processo detidamente, né? E não tinha, assim, nada que levasse a crer que ele tinha cometido aquele crime. E foi absolvido, e inclusive ela está respondendo criminalmente por denunciação caluniosa. Então, assim, se chegar uma situação dessa hoje, eu posso, às vezes, cristão, eu poderia até resolver, assim, para ter uma questão de justiça. Mas crime sexual eu não estou pegando mais, não pego. Crimes envolvendo essa situação, principalmente de menor, eu não pego. Outra coisa também que eu já trabalhei, e também agora não quero trabalhar mais, principalmente quando houver uma confissão, como já houve na época, os crimes contra a administração pública, né? Que é corrupção ativa, corrupção passiva, que eu já trabalhei, já funcionei em ação de improbidade, que eu também não estou querendo atuar quando eu sei que o gestor é um mau gestor, que pegou o dinheiro, enfim, eu não estou pegando mais, que eu já atuei em ações de improbidade. É tanto que minhas ações de improbidade que eu acompanho, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual, só são ações já antigas. Hoje novas eu não pego, por questão também de princípio. Sim. Então, assim, essas duas situações, esses crimes sexuais, né, e ações contra a administração pública, eu hoje não pego. Sim. Por questão de princípio. Perfeito. Eu assisti ouvindo um podcast de um advogado que ele dizia: como é que fala? Quando você está defendendo alguém, Meu cliente, meu cliente, ele só é culpado se provarem, mas até o momento o cara, mesmo se o cara sendo desculpado, não tem cometido aquele, não, ele é inocente, vai defendendo o cara até... Porque se você pegar, Pedro, na Constituição, né, a Constituição garante a qualquer cidadão um advogado. O advogado é indispensável na administração da justiça. Está lá na Constituição. Acho que é a única profissão que diz lá que é essencial, está lá na parte da Constituição. Então, e tem outro princípio que a gente tem que, assim, é uma conquista, é a presunção de inocência. Então, é dever do advogado, realmente, se você está defendendo os interesses dele, demonstrar que ele não cometeu aquilo. Você está entendendo? Sim. Tem uma presunção. Agora, vai ter momentos que, realmente, se você tiver, você vai declarar indefesa. Não tem como apresentar uma defesa, porque você aqui é melhor confessar para bater uma pena, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, o direito de defesa é garantido a qualquer cidadão. É a lei que diz. E por isso que tem que ter um advogado. Ninguém pode ficar processado sem defesa. Se não tiver o Estado, eu digo Estado com E maiúsculo, não Estado. Da Bahia, o Estado tem que entregar um advogado. Perfeito. Nomear. Arrasou. Você sabia sobre isso do direito? Rapaz, tô aprendendo muita coisa aqui, viu? Mas é isso mesmo. E pra você, assim, como advogado,
Que você faz como se fosse o trabalho de Jesus Cristo, levando as nossas coisas e defendendo lá na frente. Culpas. Levando nossas culpas e defendendo lá na frente de Deus, que é o nosso justo juiz. Sim. Para você, como é a justiça? E como você tem um olhar para isso hoje no dia a dia? Se você pegar a justiça do homem e a justiça de Deus, o homem já está é falho, né? É falho. E a falibilidade do ser humano, do homem, é garantida até na própria justiça. Por quê? Se você tem um processo judicial que você procura um juiz sozinho, que a gente chama de juiz singular. Uhum. Quando esse juiz singular julga e é contrário a seus interesses ou a de Talita, né, você pode recorrer. Você recorre para quem? Você recorre para um tribunal que tem as pessoas mais experientes. E não é mais um, agora é um colegiado. Exatamente um dos princípios que levam a isso, que a gente chama de princípio do duplo grau de jurisdição, é a falibilidade do ser humano. O ser humano é falho. Então tem essa possibilidade de rever. Então não se compara a justiça humana de Deus, né? Eu acredito que a justiça de Deus é sempre completamente diferente da humana, porque a humana vai ser bom para você e o seu senso de justiça é subjetivo, né? Sim. É bem subjetivo. A justiça de bem Deus autocentrado. Isso, exatamente. A justiça de Deus é que é soberana, né? Sobre a questão da justiça. A justiça humana, até por ser homem falho, e como eu disse a você, um dos princípios para ter o princípio do duplo grau de jurisdição, de você poder levar sua causa para um órgão colegiado, é o fato daquele juiz passou no concurso, aquele juiz preparado é homem, é falho. E uma das consequências é essa possibilidade de ser revista a decisão dele por um colegiado. Perfeito. Você está entendendo? Perfeito. Porque até a própria justiça reconhece que o homem Sim, é falho. que é falho. Né? Falando sobre isso assim, eu tava lembrando aqui do episódio que a gente fez com o pastor Éder, que ele falou, né, que tinha um rapaz que foi preso e tinha cometido um ato tipo de sexual, estuprou a mulher e tal, aí levou pro presídio, o pessoal não perdoou, fez o que fez com ele, tava todo machucado, todo coisado na cadeia, numa cela especial. Aí nós, como homens, justiça, eu quero justiça, vamos lá, o que é que vai trazer pra ele? Não, eu quero que ele morra, que ele sofra 3 vezes mais do que fez com aquela pessoa, só que aí se ele confessar os pecados dele antes da morte, ele vai estar onde? Exato. No céu. E a gente ele não merece, não sei o que, mas a gente vê a diferença da justiça divina para a justiça... Pra justiça nossa, humana, né? Humana. Que a gente julga, a gente fala, não, esse aí não merece ir pro céu, não. Não, esse aí eu não vou nem pregar para ele, porque... Eu digo mais, Pedro, que nosso ordenamento jurídico, principalmente penal, porque muita gente diz, poxa, esse crime aí deveria ter pena de morte por um crime desse, né? Quantas vezes a gente deveria ter pena de morte ou prisão perpétua, e a nossa legislação não permite, e um dos fundamentos que foi levado a isso, né, é exatamente a questão bíblica, espiritual, que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Você está entendendo? É um dos fundamentos, eu creio, de não ter a previsão expressa lá da pena de morte. Né? Então, é isso, é você não ter o direito de tirar. E assim, o principal objetivo daquele que comete uma pena e vai preso é a possibilidade de uma ressocialização. Ele sofre a pena naquele período para que ele aprenda e possa se inserir novamente na sociedade. Uhum. Né? Essa ressocialização, que muita gente às vezes não entende. Né? Vai dizer, poxa, cometeu um crime tão bárbaro, já está aí. Mas se ele mudou, né? E coisa é ver se realmente ele aceitou Cristo. Aí é que é a verdadeira mudança, né? Sim. Né? Sim, verdade. E a gente, assim, como verdadeiros cristãos, que somos mini-cristos aqui na Terra, a gente, quando ora, quando busca, a gente pede que tenha um coração segundo o coração de Deus. Então, quando a gente pede que tenha um coração segundo o coração de Deus, então a gente está pedindo a ele a sabedoria que vem do alto, o amor que vem do alto, e o amor que vem do alto não é
um amor assim que a gente tem, meu amigo aqui, minha amiga aqui, eu gosto dela, não sei o quê. O amor, não é só é recíproco. Quando é recíproco, um amor que é quando você olha a pessoa que você não tem nada com ela. Sim. Pra mim tá de boa ali, eu gosto dela, vou lá pregar, vou falar de Jesus pra ela, mas não, o amor de Cristo vai muito além. Vai muito além. Exato. Eu até O compartilhei. nosso amor é condicional e o de Deus é incondicional. Eu até compartilhei uma publicação esses dias no Instagram que amar Jesus é fácil. Difícil é amar o Judas. Difícil é amar o Judas, aquele que trai a gente. Porque a gente, na nossa falha humana, né? Nosso jeito, a gente não quer. A gente quer que sobre o Judas recaia a justiça, as punições, e isso, e aquilo. Mas Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos e amar o nosso inimigo também. Sim. Perdoar ele 70 vezes 7. 70 vezes 7. E a gente às vezes não faz isso, às vezes até não só o inimigo também, mas aquelas pessoas que a gente vê, mesmo sem conhecer, já fala, eita, o meu santo não bateu com aquela. Aí já vai julgando, já vai trazendo coisas que não é para trazer, porque se a gente se diz cristãos, se a gente se diz ser mini-cristos aqui na Terra, então a gente tem que olhar para todos com o amor que Cristo olha para todos, porque Cristo não tem diferença de cor, de raça, de classe, de nada. Ele olha para todos com um amor, com a piedade, com a misericórdia, sim, bem longânima. Por mais que aquela pessoa tenha errado, tenha falhado, tenha isso, mas ele tem algo diferente, tem uma transformação, sim, tem um plano, um projeto para a vida de todos, sim, que estão aqui nessa terra. Porque imagine nós, quando mais novos, pecamos, erramos, fizemos coisas erradas que outras pessoas, teoricamente, que estavam na igreja, podiam olhar para nós e falar, oxe, isso aí não tem salvação, não. Sim. Isso aí é salgar e mandar pro inferno de tobogã. Misericórdia. Mas aí Cristo não olha assim. Cristo olha com um amor diferente, com misericórdia, uma misericórdia longânima, uma misericórdia que a gente não tem compreensão, um amor que não tem compreensão. Um amor, O amor de Deus, ele é misericordioso. Achei interessante porque a gente estava falando de justiça, né? Sim. E aí a questão do juízo, da justiça, a gente realmente tem que colocar nas mãos de Deus, até porque sobre a nossa vida, de todos os seres humanos, existe muita misericórdia da parte de Deus para nós. Porque se a gente fosse pela justiça, o que nós merecíamos era a morte. Sim. Todos nós, porque pecamos e nos afastamos de Deus, era isso que a gente merecia. Sim. Mas Deus, ele olhou para cada um de nós com misericórdia, ele perdoou os nossos pecados, jogou no mar do esquecimento e nos deu uma nova vida. Sim. E aí não cabe a nós olhar com um olhar de julgamento para as outras pessoas, porque aquelas pessoas também são dignas daquela mesma misericórdia da parte de Deus. As pessoas merecem misericórdia, merecem que seus pecados sejam perdoados, jogados no mar do esquecimento e terem direito a viver uma nova vida através de Jesus. E às vezes a gente quer se adiantar e viver no nosso próprio senso de justiça porque a gente acha que a nossa justiça é boa, a gente acha que a gente sabe o que é certo. Mas é como você falou, Deus tem uma visão muito maior sobre todas as outras coisas. Então, a gente precisa, quando a gente viver, e não falando de justiça no sentido jurídico, mas falando de justiça no nosso senso de justiça mesmo. Quando a gente viver uma injustiça, a gente tem que sempre colocar nas mãos de Deus e confiar nele que ele é fiel e justo e a justiça dele é perfeita, não vai ser justiça só para nos beneficiar, mas essa é a justiça perfeita, aquilo que precisar ser feito vai acontecer no tempo perfeito, ele vai nos justificar se for o caso, ele vai nos abençoar, ele vai fazer a justiça perfeita. A gente não precisa se preocupar em fazer justiça com as nossas próprias mãos, ou nossos próprios jeitos, nosso próprio meio, porque Deus é perfeito. Então, quando a gente caminha com Deus, a gente pode confiar que Ele tem a sabedoria que a gente não tem para resolver as nossas situações, entregar as nossos casos na mão de Deus e confiar que Ele vai fazer o que precisa ser feito para que a gente viva tranquilamente, viva uma vida em paz. E é isso aí. Inclusive, quando a gente confia eu gostei que você mencionou a paz, quando a gente confia em Deus para fazer justiça, a gente vive mais em paz. Porque se a gente quer fazer nossa própria justiça, muitas vezes, quantas decisões erradas a gente pode tomar, ou fazer coisas que a gente não precisava fazer, ou que a gente não deveria fazer, e até perder a razão. Isso. Mas realmente confiar no Senhor plenamente, porque Deus é bom. E aí a gente volta para aquela questão que você falou, que Deus mudou até seu jeito de trabalhar, porque Deus é perfeito. Isso. Quando a gente caminha com Deus, a gente caminha em paz, em todas as áreas. É uma mudança, assim, impressionante, que tem um tio meu, né, que era o meu parceiro de farra, que ele, quando eu aceitei Cristo, né, e assim, logo quando aceitei, eu olhei para pastor Silva e digo,
pastor, e agora? E agora? Eu disse, não, irmão, pode dizer que o Espírito Santo não se preocupe não, né? Não se preocupe não, mas eu vou lhe confessar alguma coisa. Eu terminava aqui, eu sempre gostei de bola, até hoje gosto de jogar bola, e terminava o babinho aqui, eu caía fora, porque eu com medo ainda das tentações da bebida ali, né? Então eu aceitei, mas ficava ali com aquele receio. Mas você precisa ver o que Deus faz na vida da gente, porque hoje termina a baba, eu posso até ficar ali batendo papo, mas não tenho um pingo de vontade. Meu irmão, você não sabe, Pedro, o que era chegar uma sexta-feira e eu ficar doido para tomar cerveja. Ficar salivando. Era. Tem um colega meu que estou lambando os beijos. Era assim que... E hoje, isso Deus tira de uma forma que eu digo, Deus é maravilhoso. É maravilhoso, porque esse tio meu fica dizendo, meu irmão, Wagner, rapaz, é diferente demais. Eu digo, Carlos, o nome dele é Carlos, você prefere o Wagner? Eu sei que é animado, participar de VAR. Daquela época, o Wagner agora. Ele disse, sem dúvida nenhuma, o Wagner agora. Porque eu era amigo dele, a gente estava ali, mas ali ele percebia que fazia mal. A bebida não fazia mal, porque dali, quando eu farreava com ele, eu não tinha hora para parar. Eu queria pegar um carro e ir para a cidade vizinha, já era para pensar em mulher, aquele negócio todo, que ele não aprovava esse tipo de coisa, né? Então, quando ele vê hoje, né, eu digo, e assim, eu oro a Deus porque eu tenho de minha mãe, né, um irmão, o outro falecido, e tenho um par de pai, que eu não tenho muita aproximação, mas cumprimento e tal, até porque estão morando em Belo Horizonte, e um aqui na cidade vizinha antes. E tem minha tia, que é minha mãe, minha madrinha, né, que, assim, que eu tenho uma consideração grande, e meus tios, e eles não são convertidos, né, mas eu oro a Deus, né, que como assim, eu não resisti ao amor de Cristo, eu não resisti, que eles não venham resistir, né? E uma das situações é ele ver a mudança da vida da gente, né? Ele perceber que realmente houve uma mudança e teve um colega meu que me disse, né, até não querendo me exaltar, mas isso a gente fica até feliz. 2, inclusive, e 2 que são conhecidos de vocês, né? Não sei se você é Ricardo, que trabalha no Home Care, um dos sócios do Home Care, que era assim, meu amigo ali, a gente de baba, depois bebia, e ele se converteu agora. E ele disse que a referência dele de cristão era Wagner. Ele disse, o que aconteceu com você, né? E bem assim, foi Haroldo, que Haroldo ainda não vê Haroldo, eu creio que já ele vai aceitar Haroldo Júnior. Sim. Né? Que ele disse que era interessante a transformação, e te ver a transformação em tua vida, do que eu vi que era Wagner e que é Wagner agora. Que legal. Então a gente fica feliz, né? Sim, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, né? Perfeito. Sim. Sobre essa questão da transformação de vida, achei muito interessante de ouvir aqui com a visão da psicologia, sabe? Sim. Porque você falando sobre algumas coisas e eu pensando em uma abordagem que seria essa questão da bebida e tal, do final de semana, para você mudar esses comportamentos usando uma abordagem chamada análise do comportamento, ia ser um processo muito longo, ia precisar de uma outra pessoa para te ajudar. Sim. E ver que Cristo fez isso em você, no seu coração. É assim, muito interessante de observar o que Deus faz na nossa vida. Eu não esqueci aqui de uma coisa importante. Eu tenho certeza que de 2012 até a minha conversão teve uma pessoa fundamental orando, botando o joelho no chão, foi minha esposa. Perfeito, que legal. Viu? Aqui eu tenho certeza que foi muita oração. Joelho no chão. Muito joelho no chão, né? Perseverança. Perseverança, porque ela sofreu bastante. E aí, novamente, a gente pode ver o amor de Deus através do coração dela. Porque somente um amor como o de Cristo que pode fazer isso por nós, sabe? De nos ajudar a amar o outro, mesmo quando ele ainda está imperfeito. Para confiar que Deus tem poder para fazer e para transformar. E saber que ela perseverou. Isso com a presença de Deus. E hoje a gente pode ver que é uma família muito bonita, sabe? Você na casa de Deus é muito, muito, muito bom de ver isso. Sim, que bênção. Glória a Deus. Sim. E falando também sobre isso, sobre o amor de Deus e a gente crendo no poder de transformação dele, sobre justiça, abordando tudo isso. Todos os temas que a gente está falando. Eu tô lembrando agora de um fato que aconteceu, que até depois eu conversei muito com minha esposa. Eu sei que o podcast é sobre você, mas vou fazer aqui uma confissão rapidinho. Foi um fato que aconteceu, acho que foi
Não lembro o dia da semana, mas tem pouco tempo. A gente tava eu e as meninas voltando de um evento. Aí tava indo deixar elas, acho que na casa de Thalita. Na casa de Thalita. Aí a gente viu um rapaz, quando a gente ia entrando, um rapaz se arrastando pelo chão. Bêbado, se arrastando pelo chão lá. Aí o que a gente fez? Contornou com o carro, deixei Thalita da mesma forma voltando. Ele tava passando pelo meio da rua, atravessou. A gente contornou pelo carro. Com o carro, né, arrodeou. Sim. E foi-se embora. E quando aquilo na hora não me incomodou, mas depois veio a minha esposa com a sabedoria que vem do alto, para me confrontar, dizer, você tá errado. Você tá julgando, fazendo o trabalho de Cristo. Tá julgando sem ser o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Seu trabalho é ser um Cristo, ser um mini Cristo. Seu trabalho é levar eles para o justo juiz. Sim. Levar eles para lá. Apresentar para eles Cristo e, através da sua vida, apresentar uma transformação de Cristo. E aquilo me incomodou muito. Falou, rapaz, verdade, será que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho? Será que eu estou fazendo, trazendo a glória de Cristo através da minha vida, ou simplesmente estou vivendo algo que é para mim? Um evangelho egocêntrico que é só para mim, eu acho que aquela pessoa não deve ser salva e simplesmente deixar para lá. Eu falei, rapaz, isso está errado. E aquilo ficou corroendo dentro de mim, né? Aí depois orei a Deus, pedi perdão, e eu vi que, tipo assim, nas minhas orações a gente traz, eu quero ter um coração, ter um caráter igual ao de Cristo. E o que é que ele faz? Ele dá situações para que a gente venha ter esse caráter, ter esse coração, exercer aquilo que realmente ele tem pra gente. E nessa situação acabou que eu fiz isso, né? Julguei o rapaz, julguei tudo. Por mais que ele tivesse bêbado ali na hora, não ia fazer muita diferença se você fosse lá, pegasse ele de um braço e colocasse no outro, não ia fazer muita diferença. Ele tava bêbado, não ia nem lembrar quem foi que colocou ele lá. Mas naquela ocasião tinha grupos de pessoas ali perto. Então, quando o pessoal ouvisse, fala, rapaz, que atitude diferente do rapaz, quem é esse? O que é que ele faz? De onde é que ele vem? Sim. Então, são nessas atitudes poucas, às vezes, que a gente revela a glória de Deus através das nossas vidas. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito. Eu tenho certeza que vai ficar marcando muito por onde eu for. Vou ficar lembrando disso. E quando Deus pedir para fazer alguma coisa de novo, eu vou lembrar, você não fez naquele dia. Agora está na hora de fazer. Porque a gente diz, Deus, me usa. Me usa como ferramenta da tua palavra, para levar a tua palavra. Só que ele não usa a gente somente em altares, em púlpitos, em pregações para multidões. Ele usa a gente no tete-a-tete com a pessoa, conversando ali, ou então com uma atitude. A gente fala aqui muito no podcast que a maior pregação é a nossa atitude. A maior pregação é o que a gente faz no nosso dia a dia. É o que revela. Algumas pessoas não vão ler a Bíblia, algumas pessoas não vão entrar numa porta de uma igreja para assistir uma pregação, mas vão ver a nossa vida. E com isso, o que a gente está fazendo dessa pregação? A gente está pregando ou está só vivendo a nossa vida para o nosso bem-querer, para o nosso bem-estar? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Trabalhar como advogado, levando as pessoas para Cristo, para Deus, que é o justo juiz, e deixar que ele julgue. A nossa função é apresentar Deus para essas pessoas. E através dessa apresentação é que elas vão decidir se vão ir pelo caminho ou não. Mas não cabe a nós julgar quem merece e quem não merece ouvir a palavra. Quem merece e quem não merece ir para os céus. A nossa função é apresentar, seja homem, mulher, jovem, criança, idoso, classe social alta, baixa, mínima, seja quem for, a gente tem que apresentar o evangelho de Cristo para essas pessoas. Amém. Só trazer essa pauta rapidinho, que eu creio que tenha a ver. Sim. Bom, a gente falou muito sobre transformação hoje, Wagner, e a gente estamos já quase encerrando o nosso bate-papo. O bate-papo estava tão bom que foi rápido demais. É verdade. A gente queria que você deixasse um conselho para quem está em casa começando a se aproximar de Cristo. E qual é o conselho que você dá para essa pessoa que está aí querendo buscar a Deus? Essa pessoa que está querendo buscar a Deus, eu digo a ele que não demore, venha logo, busque a Cristo, porque é Ele que vai preencher tudo que você está buscando, é Ele que preenche. Então essa pessoa que não tenha dúvida,
Ele é que transforma, ele é que muda, ele é amor, ele é paz, ele vai tirar toda a sua inquietação, toda a tua ansiedade, ele vai lhe transformar. Então, assim, aquela pessoa, eu peço que busque cada vez mais, e busque, que a gente pensa que é só buscar, mas temos que orar, né? Orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que vir aos cultos, a gente tem que participar dos nossos pequenos grupos, a gente tem, porque a vida, eu acho que foi até o pastor, não sei se foi esse que participou aqui do último podcast, Pastor Luquinhas. não sei se foi ele ou foi outro, disse que o pecado é bom mesmo, pecado aí, as coisas do mundo aí são atraentes, então para a gente não estar caindo, a gente tem que buscar a Deus mortificando essa carne. Sim. Temos que mortificar essa carne. E mortificando a carne é buscando cada vez a Ele. Buscando em oração, em reuniões, em comunhão com os irmãos, em vindo aos cultos. Porque aí não dá espaço para sentir essa vontade de pecar. Porque ali você vai estar preenchido. E ele vai se agradar, o inimigo não vai ter espaço, porque você vai estar totalmente preenchido. Não tem como. Então a gente tem que estar sempre nesse processo de santificação, mortificando a carne, e deixa com Deus o restante, que o restante ele faz. A gente tem que fazer a nossa parte e estar buscando mais o restante com ele. Sim, busquei... Pode falar. E eu estou dizendo, eu quero agradecer a oportunidade, né, desejar também sucesso para vocês dois. Amém. Né, que eu percebo que esse tipo de programa, de podcast, vem edificando muita gente, vem transformando muita gente, e eu fico feliz em vendo o crescimento de vocês dois aqui, né? Como Deus, eu percebo como vocês já estão na desenvoltura, estão no crescimento, e que Deus continue abençoando ambos. E toda a equipe, né? Toda a equipe. Amém. Muito obrigada. Bom, nós que agradecemos sua vinda aqui. Foi muito interessante ouvir um pouco da sua história, conhecer um pouco mais daquilo que fez na sua vida. E eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa vão ser abençoadas e vão ser inspiradas por aquilo que Deus fez na sua vida. E você pode compartilhar aqui hoje para que outras pessoas sejam tocadas por isso também. Muito obrigada. Obrigado por ser uma bênção. Você sempre é uma bênção por onde você caminha, levando aí essa sua energia, mas principalmente esse coração sincero em ajudar a cooperar com a Casa do Senhor. Muito obrigada por hoje estar cooperando aqui também. E as portas ficam abertas para mais oportunidades. Foi muito bom te ouvir. Sim, é isso. Agradecer por essa oportunidade de você estar aqui, abençoando a gente com esse testemunho maravilhoso e incentivando a gente a buscar a maior transformação em Cristo, né? Deixar mortificar a nossa carne e alimentar o nosso espírito, e cada vez buscando mais a glória dele, a graça dele sobre as nossas vidas. Que é o que importa, né? A gente tá com ele, buscando a face dele. A síntese do que você falou, né? Busque a face do Senhor e ele se revelará para vocês. Perfeito. E é isso. Agradecer por esse podcast abençoado, e que abençoa muita gente, abençoa a equipe, que vai abençoar o pessoal que tá assistindo agora esse episódio. É isso aí. Mas eu queria dizer que eu tô muito triste. Também. Eu tô muito chateada. Tá vendo aquela pessoa ali, ó? Poxa, você, cara. Teve um episódio tão bom. Você foi abençoado. Você foi inspirado. Você ouviu conselho. Você ouviu testemunho. O que falta pra você deixar esse like? E se inscrever também. A gente não sabe o que você tá esperando. Então, antes do nosso episódio se encerrar, esse é o nosso lembrete. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda segunda-feira às 19 horas... Plim! No seu celular. E você sabe que tem episódio novo do Evancast no ar. Mas a gente não tá só no YouTube, nós estamos em outras redes sociais. Nós estamos... Isso mesmo. Além do YouTube, estamos no TikTok, no Instagram, no Spotify. Você está dirigindo o seu carro e quer assistir o episódio? Ouvir. Não pode assistir dirigindo não, viu? Você quer ouvir o episódio, é só colocar lá no Spotify, você vai ouvir todos os episódios que a gente postou até hoje. E também, se você quiser cortes com trechos marcantes que aconteceram aqui no podcast, vai lá no TikTok, no Instagram que tem, assiste e compartilha com seus amigos. Isso aí, você vai abençoar outras pessoas. A gente vai se ver a semana inteira pra você nos acompanhar, pra gente estar junto com você, pra que a sua vida seja abençoada através desses conteúdos produzidos com propósito. Então, é isso aí. Semana que vem, a gente se encontra segunda-feira, às 19 horas. Então, novo episódio no ar, com novos convidados, novos episódios abençoados. É isso aí, um beijo.
Ai, meu Foi Deus. nada, foi nada. Ali. É isso aí. Tchau, galera. Beijo. Pra que lado, Júlio? Eu não No sei. meio, no meio. No meio.